Escrevo não aquilo que vi com meus próprios olhos, mas aquilo que me foi confiado como herança maldita de sangue e memória. Na minha família, há um relato que se repete em cada geração, contado ao pé da lareira, quando as brasas já se tornam cinzas e a noite cala os campos. Trata-se da visão que meu tataravô, ainda moço, teve em um vilarejo esquecido da Europa medieval. Meu tataravô chamava-se Anselmo e viveu em meados do século XV, num povoado cercado por florestas densas, onde os lobos rondavam como reis da noite. A vida era simples, feita de rezas, pão escasso e medos profundos. As lendas não eram ornamentos de conversa, mas explicações reais para os desaparecimentos, as doenças e as mortes repentinas. Contava ele que, certa noite de inverno, a vila foi abalada por um terror inexplicável. Animais eram encontrados despedaçados, cabras sem entranhas, bois abertos como se a própria terra os tivesse engolido. As mulheres trancavam as crianças em casa e os homens guardavam tochas e foices. O padre falava em castigo divino, mas os mais velhos murmuravam outra palavra, quase proibida: lobisomem. Meu tataravô, ainda rapaz, decidiu acompanhar um grupo de aldeões que se reunira para vigiar os arredores. Era noite de lua cheia, e o frio castigava a pele como lâmina. As tochas tremeluziam, lançando sombras que mais confundiam do que protegiam. Foi então que ouviram, distante, um uivo tão profundo que fez o coração estremecer. Descreveram a criatura como algo além da imaginação. Um homem de ombros largos, mas coberto por pelo espesso, de olhos amarelos como fogo preso em pedra. Caminhava sobre duas pernas, mas se curvava como lobo, e seus dentes reluziam à luz da lua. Não havia dúvida entre os que presenciaram. Aquilo não era fera comum. O grupo, tomado de pavor, tentou enfrentá-lo com lanças e foices, mas a criatura movia-se com fúria descomunal, derrubando dois homens num só golpe. O sangue tingiu a neve, e o grito deles ainda ecoava quando a besta saltou para dentro da floresta. Anselmo, escondido atrás de uma árvore, viu mais do que desejava. Ele jurava que, enquanto a lua se movia pelas nuvens, o corpo da criatura se contorcia, revelando por breves instantes traços humanos. E em um desses relâmpagos de mutação, reconheceu o rosto. Era o de Ulrich, um dos camponeses da própria aldeia. Ulrich era homem reservado, sempre de feições carregadas, que pouco falava. A esposa havia morrido em circunstâncias estranhas e corria na vila o boato de que praticava artes sombrias. Ainda assim, ninguém esperava vê-lo metamorfoseado diante da lua. Na manhã seguinte, os homens encontraram Ulrich sentado à porta de sua casa, exausto, coberto de arranhões, mas vivo. Negava tudo, jurava inocência. Porém, sua perna trazia um corte profundo, idêntico ao que fora infligido na fera durante a noite. A vila se dividiu. Alguns queriam queimá-lo em praça pública. Outros o temiam demais para tocá-lo. Mas o padre, homem rígido, declarou que o mal não era humano, e sim demoníaco. Reuniu os aldeões e naquela mesma noite partiram em procissão até a cabana de Ulrich. Carregavam cruzes, água benta e fogo. Anselmo assistiu de longe, escondido com outros jovens. Ouviu os gritos, viu a fumaça subir e jurava ter escutado, em meio às labaredas, não a voz de homem, mas o uivo lancinante de fera. Disse que Ulrich foi consumido pelo fogo, mas alguns, como meu tataravô, sempre afirmaram que sua sombra escapou pela floresta antes que as chamas o devorassem. Desde então, a vila nunca mais foi a mesma. Muitas colheitas se perderam, muitas crianças nasceram mortas, e o uivo continuava a ecoar nas noites de lua cheia, como lembrança de que o mal não se extingue com fogo. Anselmo envelheceu carregando esse segredo. Nunca escreveu nada, pois poucos sabiam ler.
Mas contava à família, repetidas vezes, que o lobisomem não morrera, apenas se ocultara. Afirmava que a maldição pode atravessar gerações, passando de sangue em sangue, como semente oculta. É por isso que escrevo agora, séculos depois, com as mãos trêmulas. Pois, embora eu viva em outro tempo, longe dos campos nevados da Europa, certas noites ainda escuto, distante, um uivo que não pertence a cães. E temo que a história de Ulrich não tenha terminado na fogueira. Talvez o fogo não o tenha destruído, talvez apenas o tenha libertado. Escrevo estas linhas numa madrugada insone, quando a lembrança ainda me fere como uma lâmina invisível. Já se passaram 7 anos desde aquela noite, e mesmo assim não consigo dormir sem que as sombras tragam de volta o som do uivo que partiu as trevas. Que ninguém ria do que relato. Não busco convencer incrédulos, apenas aliviar o fardo de uma memória que me persegue. Tinha então 18 anos e fui passar as férias na roça do meu avô, José Seringueira, homem endurecido pela vida rural, de fala firme e olhar desconfiado. A fazenda se situava nos ermos de Minas, cercada por mata cerrada, onde o silêncio se quebrava apenas pelo mugido do gado e o canto dos galos. A viagem até lá, feita em estrada de terra, já me impunha certo desconforto, como se cada curva nos afastasse do mundo conhecido. No primeiro dia, sentados à beira do fogão a lenha, o avô começou a narrar as histórias que circulavam pela região. Havia sempre galinhas encontradas mortas, vacas dilaceradas, cães que não mais voltavam. O povo, supersticioso, falava do lobisomem, mas meu avô, homem de fé dura, não ria. Pelo contrário, dizia conhecer sinais, pegadas estranhas na lama, uivos que não pertenciam a bicho algum, e acrescentava: eu tenho desconfiança de quem seja. O nome caiu pesado. Pedro Leopoldo, vizinho de longa data, dono de terras ao lado. Eram amigos, partilhavam colheitas, dividiam ferramentas. Mas o avô recordava a calça rasgada e manchada de sangue que certa vez vira em Pedro. Recordava também o modo como ele desviava o olhar, sempre que os animais sumiam. Na terceira noite de minha estada, a lua, redonda como um olho branco, erguia-se sobre os telhados da fazenda. Fui acordado por um som estranho, mistura de arranhar e gemer. Chamei o avô, que se levantou de súbito, agarrando a espingarda pendurada atrás da porta. Minha avó, já acostumada às suspeitas, tomou coragem e nos seguiu. Saímos ao terreiro, e então vi, visão que jamais deixará meus olhos. Uma criatura imensa, de corpo curvado e membros longos, uivava contra a lua. Seu pelo era escuro, mas havia manchas que refletiam a luz como se estivessem molhadas de sangue. Os olhos, 2 carvões em brasa, pareciam arder de dor e fúria. Meu avô, firme como o homem de roça, que não teme tempestades, ergueu a arma e disparou. O estampido quebrou o silêncio e percebi o projétil atingir a perna da criatura, que soltou um rugido lancinante e correu em disparada para dentro da mata. Ficamos imóveis, com o peito arfando. Na manhã seguinte, ao visitar o curral, demos de cara com Pedro Leopoldo. Estava pálido, a perna enfaixada, e dizia ter se ferido num acidente com foice. Mas os olhos do avô não perdoavam. Eu os vi se estreitarem, como quem junta as peças de um enigma cruel. A amizade, contudo, não permitia acusações diretas, e o assunto foi abafado, como brasas sob cinza. Eu, porém, tremia. Sabia que o tiro da noite anterior não fora em vão. A 4ª noite trouxe novo horror. Um vizinho distante, chamado Augusto, veio até nós, aflito. Disse que a propriedade dele fora invadida. Uma vaca morta e um rastro de sangue arrastando-se para o mato. O avô, decidido, levou a espingarda e fomos todos.
No caminho, a lua, já em seu auge, clareava-e a estrada com um brilho doentio. Foi quando ouvimos o uivo, tão próximo que o coração me saltou ao pescoço. Da mata saiu novamente a criatura, maior do que eu recordava, com um ferimento na perna, ainda visível. Investiu contra nós com uma força desumana. Augusto, tomado de pavor, disparou também sua arma. A fera cambaleou, mas não tombou. Num ato desesperado, vi o próprio Augusto cravar uma estaca de madeira, improvisada, do cabo de uma enxada, no peito da criatura. O grito que se seguiu não era apenas de animal, mas de homem, e ressoou nos vales como uma agonia infinita. Quando finalmente caiu, debatendo-se, presenciamos o impossível. O corpo começou a mudar diante de nós. O pelo recuou, os membros encolheram, e ali, estendido no chão, estava Pedro Leopoldo. O rosto humano, pacífico na morte, trazia ainda a marca da dor e do tormento. Silêncio se fez, pesado como pedra. Ninguém ousou pronunciar palavra. Sabíamos, no entanto, que a amizade não o salvara da maldição que o consumia. E mais, sabíamos que o fim de Pedro não explicava o começo de tudo. Quem o mordera? Quem trouxera à nossa terra essa maldição antiga? Essa pergunta me acompanha até hoje. Após o ocorrido, o corpo de Pedro foi enterrado em segredo, sem rezas, sem cruz. Os moradores da região, porém, sentiram alívio, como se o mal tivesse sido varrido. Mas eu, que presenciei o brilho dos olhos e ouvi o uivo, não consigo repousar, pois se um lobisomem existiu, outros podem existir. Recordo-me ainda de uma noite, já meses depois, em que a lua voltou a ser cheia, e no alto da serra, distante, ecoou um uivo, não tão forte, não tão próximo, mas suficiente para gelar meu sangue. Escrevo, portanto, para que o registro permaneça. Se eu um dia calar-me para sempre, que outros saibam. O lobisomem não é lenda apenas. É dor, é maldição, é verdade escondida sob a pele do homem.